Olá, irmãos, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No estudo de hoje, nós vamos analisar o censo que o rei Davi levantou. Nós vamos ver que este censo ele foi relatado em dois livros. Ele foi relatado em 2 Samuel capítulo 24 e também 1 Crônicas capítulo 21. Nós vamos ver que aparentemente trata-se de uma contradição quando a gente lê de uma maneira sem prestar atenção nos detalhes. Parece que tem contradição ali entre um ponto e outro e também nos números, que os capitães dos exércitos e também o capitão do exército do rei Davi trouxe para ele. Então há uma discrepância aí nestes números. Mas se você só ler superficialmente, você vai chegar a esta conclusão sim. Mas o que nós vamos mostrar é um pouco mais além. Porque de antemão eu já te mostro, eu já te digo que na palavra de Deus não há contradições. Simplesmente a gente tem que analisar o contexto e também conectar com outras partes, lembrar de outras partes da Escritura que possa estar dizendo algo semelhante. E também pode ser alguma profecia também que o Senhor tinha revelado para algum profeta. Então, de forma geral, em 2 Samuel capítulo 24, diz que o Senhor se irou contra os filhos de Israel e incitou a Davi contra eles, para que Davi levantasse o censo. Por outro lado, em 1 Crônicas capítulo 21, diz que Satanás se levantou contra os filhos de Israel e incitou a Davi para que este levantasse o censo para todo Israel. Então, nós vamos ler os textos e nós vamos entender que não existe contradição alguma. O que acontece é que nós temos que somar os dois relatos, entendeu? Nós temos que somar os dois relatos para nós chegarmos a um entendimento pleno e também vamos precisar do livro da lei. Nós vamos precisar de algumas promessas que Deus fez para Abraão e para a sua descendência. Então vamos ler primeiramente 2 Samuel capítulo 24 a partir do verso 1. Vai dizer assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, tá vendo? Vocês podem ver que aqui diz que o Senhor, ele incitou, Que o Senhor, ele incitou Davi contra os filhos de Israel para que este levantasse o censo. Então, o Senhor se irou, A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel e incitou a Davi contra eles. Aí o que Davi fez? Ele levantou o censo. Ele foi contar o número dos filhos de Israel e também de Judá. Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, ou seja, do extremo norte, Dan, até Berseba, extremo sul. É como se fosse no Brasil, quando a gente fala do Oiapoque ao Chuí, Do Oiapoque ao Chuí. E levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Tá vendo como está grifado aqui, para que eu saiba o seu número? Prestem bastante atenção, porque vai ser muito importante a gente entender essa frase de Davi, para que eu saiba o seu número. Vai ser muito importante, guarda essa frase dele. Então disse Joabe ao rei, essa também que está em realce, ela é tão importante quanto: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes. E ele foi bastante contido na proporção. Mas olha para você ver como ele já confrontou Davi, Ele fala que multiplique o Senhor
teu Deus a este povo 100 vezes. E o rei, meu senhor, o veja, né? E ele estava desejando que o próprio Davi visse essa multidão, essa multiplicação. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Por que Davi estaria alegre em fazer esse censo, em saber o número dos filhos de Israel? Então já nós vamos entender por quê. Por que isso foi um grave delito? Foi um grave delito, né? Um grave pecado de Davi. Verso 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, ou seja, do outro lado do Jordão, e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaá, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguev de Judá, a Berseba, lá no sul. Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Acompanhe, verso 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Ao verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, contado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, muito loucamente, ele procedeu loucamente, ele procedeu insensatamente, ou seja, ele tomou uma decisão tola. Por que tola? Por que é loucura o que ele fez? Porque a loucura na palavra é quando você conhece algo, você conhece que algo é errado, Você conhece o certo e você conhece o errado. Então, você sendo conhecedor de que tem que fazer o certo e não faz, e deliberadamente procura fazer o que é errado, você está agindo loucamente. Semelhantemente, o Senhor Jesus ele fala muito disso nas suas parábolas, que iria comparar aquele que não ouve as palavras dele, ele ia comparar uma pessoa insensata, uma pessoa louca, uma pessoa tola. Compreende? Insensato e tolo na palavra é quando alguém conhece o que deve fazer, conhece a vontade do Senhor e deliberadamente escolhe não fazer, ou seja, procede com negligência, com imprudência. Então vamos aqui, a partir do verso 1 também. Vamos ver se é contradição. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aqui diz que Satanás incitou, se levantou contra Israel, foi o adversário, levantou como adversário de Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Em Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, diz que o Senhor se irou contra os filhos de Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Então, vamos para o verso 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, desde Berseba, sul, até Dan, que eles inverteram a ordem, e trazei-me apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. A mesma frase. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Está vendo que o próprio comandante do exército dele já sabia de que Davi estava cometendo algo errado, estava procedendo insensatamente. O próprio capitão,
O rei é que deveria instruir os capitães, né? Aqui o próprio capitão estava repreendendo ele, percebe? Verso 4, a mesma coisa lá. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, é claro, né, que a palavra do rei, porque ele estava obstinado, né? Porque Davi estava obstinado. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel, aqui vai ter uma diferença de recenseamento, 1.100.000 homens que puxavam da espada, de Israel. Lá era outro número, era 800.000 que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Lá em 2 Samuel 24, diz que é 480, por aí, né? 480.000. Então parece que tem uma certa discrepância, mas não. Porém, os homens de Levi e Benjamim não foram contados entre eles. Aqui está a formação, aqui está uma informação adicional que não tem lá. Verso 6, ó. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Então, Joabe, para minimizar a loucura de Davi, nesse ponto aqui, né, porque nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus e que executou toda a vontade do Senhor, neste ponto aqui, como na maioria dos servos do Senhor, também tem acertos e tem erros também. Ninguém é perfeito, né? Só um que é perfeito. Então, para minimizar o que Davi fez, o próprio Joabe não contou os de Levi e Benjamim, né? Não foram contados. Ele não contou, porque isso já era abominável, porque vocês vão entender por que não era para contar. Tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então, irmãos, por que não podia ser levantado o censo? Por que Davi não pôde levantar o censo, sendo que já foi, Deus já pediu para que fosse contado os filhos de Israel 2 vezes, lá na saída do Egito? A primeira parte, a primeira geração que saiu do Egito, e também a segunda geração daquelas crianças que cresceram, né? E que estas também tiveram que fazer um segundo censo antes de entrar na terra de Canaã. A primeira geração foi consumida durante os 40 anos, Deus ordenou que eles ficassem prostrados no deserto, para provar eles, a desobediência deles, e depois a geração das crianças, elas cresceram e estes entraram, conquistaram a terra. Foi levantado 2 censos, o Senhor pediu para contar ali os filhos de Israel. Mas por que então Davi não pôde? Primeiro ponto é que este censo que foi contado lá, depois, na época do Êxodo, foi antes deles terem entrado na terra de Canaã. Foi antes deles estarem na terra de Canaã, porque Deus havia prometido que iria dar a terra de Canaã a Abraão e o seu descendente. Ia passar para Isaac, Jacó, para todos os descendentes, até chegar ao descendente que era prometido, ao qual verdadeiramente o Senhor estava mostrando. O verdadeiro descendente. Entenderam? Então há um motivo para que Davi não pôde levantar o censo. E nós vamos ler o primeiro texto em Gênesis 13, do 14 ao 16. Vai dizer assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, que está bem no comecinho, Abraão, Deus já tinha mandado ele sair de Ur, né, de Ur dos Caldeus e da casa dos seus parentes. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão já estava peregrinando na terra da promessa, já estava peregrinando em Canaã. Presta atenção, ó, verso 15 de novo. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei
a tua descendência como o pó da terra. Pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Tá vendo como que ninguém podia contar a descendência de Abraão? Ninguém podia contar a descendência de Abraão, porque seria como o pó da terra, incontável. Por isso que o Senhor não permitiu que Davi contasse, fizesse o recenseamento do povo, porque foi dito para a descendência, para Abraão e o seu descendente, que a descendência dele seria como o pó da terra. O descendente de Abraão, ali, direto, seria Isaque, mas no qual haveria de ser bendito todas as famílias da terra, não seria Isaque, seria lá na frente, Deus haveria de levantar o Cristo, o Messias deles, né? O Messias. Então tem mais outro texto em Gênesis 22, do 15 ao 18 também. Em Gênesis 22, do 15 ao 18, também, prestem atenção. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Aqui, Deus já estava colocando à prova Abraão. Né? Vocês lembram desse episódio que Abraão tinha que levar o seu filho, Isaque, seu único filho. Né? Ele já tinha Ismael, só que Deus considerou como Isaque seu único filho. Deus iria colocar à prova Abraão. E antes de subir no monte, Abraão já falou para os seus dois servos que iria subir, adorar e iria voltar a ele um menino. Abraão já estava convicto da ressurreição do menino, de Isaque, porque ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar ele dos mortos. O escritor de Hebreus escreve e nos mostra que Abraão foi mesmo para sacrificar. E Abraão teve como morto, né? Teve como se estivesse ido para sacrificar mesmo. Por isso que o escritor de Hebreus fala que em figura Deus o recobrou, ou seja, Deus trouxe ele de volta em figura, mesmo sem precisar sacrificá-lo, porque no seu próprio coração Isaque já tinha morrido. Então o verso 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, obra. Vê que Tiago fala coisa semelhante, que a sua fé tem que cooperar com obra. E o Senhor ele fala, porque fizeste isso, isso é obra. Você fez essa ação. E não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Agora que tem um acréscimo. Como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Pó da terra, areia da praia e do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão obedeceu a voz. E isso foi imputado por justiça. E o Senhor disse que a descendência dele seria como estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. Por que estrelas do céu? Porque o Senhor estava mostrando também iria estar mostrando a ressurreição, que nós seríamos como os anjos, a descendência deles seria como anjos nos céus, iria estar falando da glorificação. E também a areia da praia do mar, tanto fala de número incontável, como também estrelas dos céus, em multidão, né, incontável, mas também fala da sua parte terrena. E também fala que a descendência de Abraão iria se espalhar, iria se espalhar na terra. Entenderam? Mas Cristo não pode ser espalhado. Como que Deus iria espalhar Cristo nas nações? Porque está falando que a descendência de Abraão iria ser como estrelas dos céus e como o pó da terra ou areia da praia do mar. E essa descendência, nós sabemos que é no singular. Essa descendência, né, é no singular, é o descendente, que é Cristo. Como diz
Como Paulo mesmo fala que o descendente de Abraão é Cristo. Porém, há uma revelação aqui do corpo de Cristo, de estar toda a plenitude da igreja dentro do corpo de Cristo. Ou seja, a descendência de Abraão, Isaac, depois Jacó, depois as 12 tribos. Futuramente, as 12 tribos elas iriam se dividir em 2 reinos, 10 tribos no norte e 2 no sul. O Senhor iria espalhar as 10 tribos nas nações e eles seriam gentios. Deus iria repudiar o seu povo, dando carta de divórcio, e Deus falou com eles assim: vocês não serão meu povo e eu não serei o vosso Deus, para toda a casa de Israel, para as 10 tribos. Mas no mesmo profeta diz que eles iriam voltar para Deus. Entendeu? Tanto em Oséias, que tem essa profecia, tanto em Isaías, um resto voltará. Um resto iria retornar para Deus, um remanescente. Então, Cristo iria se espalhar através da descendência de Jacó. Ali vai entrar Efraim, vai ter todo aquele contexto lá dos filhos de José, por causa da palavra frutífero, e lá tem a plenitude das nações. Então são várias profecias que estão conectadas umas nas outras, para esse descendente ser Cristo e Cristo ser espalhado nas nações. Não como semente mais, não como descendência de homem, semente de homem. Agora seria através do novo nascimento, da palavra que seria a semente. Ou seja, seria através do Espírito. Então, tudo isso está contido aqui por causa desse descendente. Então, irmãos, vamos ler mais um texto para ficar bem claro este assunto. Gênesis 32, do 9 ao 12. Vai dizer assim: E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Aqui Jacó estava estava retornando de Padã Arã. Lembra que ele saiu de Canaã e Deus falou para ele ir para a terra de Padã Arã, por causa da bênção lá da primogenitura que ele recebeu no lugar de Esaú. Aí ele foi para lá e passou vários anos, Aí ele está retornando para Padã Arã. E ele está prestes a se encontrar com Esaú. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o amo, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar. Aqui ele está clamando a Deus, Aqui ele está falando: o Senhor disse que iria me fazer bem e iria me fazer a minha descendência como a areia do mar. Ou seja, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, a própria palavra está no singular, está referindo a um descendente. Claro que nós sabemos que é uma multidão de povos, porque através desse descendente nele todas as famílias da terra seriam benditas, todas as quais iriam crer, por meio da fé, mesma fé que houve em Abraão, e também iríamos fazer parte dessa descendência. Então, primeiramente, o descendente é Cristo, que está no singular, e depois nós iríamos entrar por meio deste descendente, onde que todas as famílias da terra iriam ser benditas. Então, continuando, que pela multidão não se pode contar. O que o texto diz? Descendência como a areia do mar, que pela multidão não pode contar. E realmente não se pode contar a areia que está na praia do mar, não se pode contar uma estrela. E aqui abrindo um parêntese, o homem diz que tem aproximadamente tantas estrelas, tantas constelações e galáxias, o tamanho do universo. Isso nem em valor aproximado não tem como o homem saber, porque
Deus não iria dar um tiro no próprio pé e falando que o homem não conseguiria medir nem os fundamentos da terra, quando ele fala nos profetas. Ele fala que também ninguém pode contar as estrelas, né? Semelhantemente à areia que está na praia do mar, o tamanho da terra e por aí vai. Então Deus não iria dar um tiro no pé, no próprio pé. E também não seria algo figurado. Deus falou com toda certeza, ninguém pode fazer esse tipo de conta. Então, irmãos, voltando ao relato do censo, dos dois relatos nos dois livros, qual que está certo? Eu digo para vocês que os dois relatos estão certos, porque em 2 Samuel 24, o Senhor ele irou contra Davi e, né, incitou Davi a levantar o censo, né, com os filhos de Israel. Então, primeiro passo você tem que entender, se Davi não ouviu a voz do Senhor, se Davi ele não obedeceu à vontade do Senhor, ele obedeceu a quem então? Percebe? Se Davi não praticou a obra do Senhor, não obedeceu ao Senhor neste ponto aqui, ele obedeceu a quem? Então, se ele deixa de obedecer a um, ele obedece a outro. Entendeu? Ele obedeceu a Satanás. E Satanás, ele deu ouvidos a Satanás. Porque quando você está fazendo o que é certo, você tá rejeitando o que é ruim. Então, mas se você começa ali a ter dúvida, começa a se exaltar, a ficar orgulhoso, né? Você começa a vaidade, né? Por vários motivos, por causa ali do reino, né? A pessoa começa a se exaltar demais, aí ele começa a dar ouvido a Satanás. Satanás começa a falar no ouvido desta pessoa. E aí ele começa a ser seduzido por Satanás. Então, por isso, porque aí quando isso acontece, ele vai se afastando de Deus. Ele afasta, né? Enquanto dá ouvido a um. Por isso que os dois textos, eles não se contradizem. Porque aí o Senhor retirou a proteção, como vamos dizer assim, o Senhor se retira e quem aparece? Aí o inimigo blasfema contra Deus, o inimigo acusa, vem para acusar. Aí o que acontece? A pessoa quando vai dando ouvido à voz, né, de Satanás, Satanás começa a acusar, a blasfemar como um acusador mesmo. Então o texto é verdadeiro. Mas também tem um ponto. Davi poderia muito bem fazer toda a contagem do povo de Israel. Isso era possível dele fazer, concorda? E na verdade foi. Os capitães demoraram 9 meses para fazer todo o recenseamento do povo, sem problema algum. Mas Deus disse que a descendência deles não poderia ser contada. Então qual é o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é que não era tempo da profecia se cumprir ainda. Entenderam? É simples. Não era tempo da profecia se cumprir. Nesta terra, eles já estavam na terra de Canaã e nesta terra não teria como Davi contar ainda, porque não chegou o tempo determinado desse descendente, de trazer os filhos de Israel, que no futuro iria se descongregar. Lembra que Jesus falou que tinha um outro aprisco? Tinha um outro aprisco e iria trazer eles de volta? A mim me convém conduzi-la? Então não era o tempo. O Senhor ele teria que desenrolar várias profecias, ele teria que se desenrolar muitas coisas na história dos homens ainda, para fazer esse descendente ser como as estrelas dos céus e como a areia da praia e do mar. O Senhor não estava interessado só em descendente de carne e sangue. Ele estava buscando, ele estaria buscando uma descendência mesmo espiritual, a descendência que ouviria a sua voz. Vocês concordam ou não? Então não há contradição alguma. E aqueles números lá, pode sim algum relato estar diferente por causa disso, porque vai depender de como quem escreveu relatou os filhos de Levi, os filhos de Benjamim, os benjamitas. Então vai ter essa discrepância sim. Num livro não foi relatado e no outro foi.
tá bom? Então eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Eu peço para vocês inscreverem-se no canal, caso não sejam inscritos. Se vocês puderem compartilhar também nas redes sociais e deixem um joinha, então, para fortalecer o canal, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor e Shalom!